Vamos lá, mais uma vez, mais uma aula de matemática iniciando hoje para os nonos anos. E a gente, o eco sonoro do meu cachorro aqui, a gente vai iniciar hoje o conteúdo chamado Teorema de Pitágoras, certo? É uma continuação das relações métricas no triângulo retângulo, onde ele vai trabalhar com a figura do triângulo retângulo em si. E a gente vai trabalhar justamente na mesma ideia de associação, onde a gente vai ter um polígono, que é o triângulo no caso, onde a gente vai ter duas das suas dimensões, dos seus segmentos, conhecidos e um outro desconhecido. Aí a gente, a partir de uma fórmula, que é a fórmula de Pitágoras, do Teorema de Pitágoras, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, a gente vai associar esta fórmula a partir dos componentes de onde a gente coloca cada um desses segmentos, identificando quem são. A gente descobre, a partir de um cálculo, o outro segmento desconhecido, certo? Então vejam só. Primeiro a gente vai fazer o quê? Descobrir qual é a estrutura que deve ter um triângulo retângulo e que características ele deve ter para que eu possa aplicar o Teorema de Pitágoras. Primeira coisa, eu só posso aplicar o Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. Qual é o triângulo retângulo? Aquele que possui um dos seus ângulos retos medindo 90 graus. Quais são as estruturas importantes do triângulo retângulo? Ele tem que possuir uma hipotenusa, sempre irá possuir, exceto o triângulo equilátero, e justamente porque ele não é retângulo. Ele é um triângulo, porém não é retângulo. Certo? Teremos aqui a hipotenusa, segmento oposto a 90, e o segmento BC, que são os outros dois catetos. A gente vai chamá-los assim. Aqui são os catetos e aqui a hipotenusa. Certo? Aqui temos o cateto B e o cateto C. Ambos, os dois são catetos. Aí vejam só. Como eu disse para vocês, a importância do Teorema de Pitágoras é justamente a gente ter uma fórmula que associe esses segmentos. E que fórmula é essa? Pitágoras descobriu que, ao relacionarmos o quadrado da hipotenusa ao quadrado da soma de cada um dos seus catetos, ao quadrado da soma dos catetos. Então, o quadrado da soma de cada um dos catetos, então, a hipotenusa ao quadrado será igual ao quadrado do cateto B mais o quadrado do cateto C. O que quer dizer isso? Quando eu tiver um triângulo retângulo, quaisquer, ao elevar a sua hipotenusa ao quadrado, igualando aos seus dois catetos ao quadrado, eles serão exatamente iguais. O que quer dizer isso? Imagine que eu eleve isso aqui ao quadrado, certo? Essa região ao quadrado é igual a essa ao quadrado mais essa ao quadrado. Certo? Então, essas duas regiões ao quadrado somadas é igual a hipotenusa ao quadrado. Como é que eu provo isso? Eu trouxe uma situação para vocês aqui de um triângulo pitagórico, que é aquele triângulo famoso que tem 3, 4 e 5, onde temos a hipotenusa, o maior segmento, e temos os outros dois catetos. Lembrem-se, a ordem dos outros dois catetos na fórmula, ela não é importante. A ordem dos catetos, mas a gente deve identificar sempre a hipotenusa, porque ela é quem vai encabeçar todo o processo de equação. Lembra que foi que a gente mostrou aqui da forma? Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o que é que a gente vai fazer?
vai testar a hipótese de Pitágoras. O que é que tem que acontecer aqui? Esse 5 ao quadrado, quando eu pegar essa hipotenusa e levá-la ao quadrado, ela tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então a gente vai fazer isso, aplicando o que foi dito, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos. Quem é a? A aqui, nesse nosso exemplo, é 5. 5 ao quadrado tem que ser igual, pelo teorema, a o quadrado desses dois catetos. A soma do quadrado desses dois catetos. Então é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Certo? Aí teremos 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 16. E 5 ao quadrado é igual a 25. Primeira parte, pronta. Qual é a teoria? A teoria é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então a gente tem que saber o quê? O resultado dessa soma, se der igual a 25, está provada a teoria de Pitágoras. Então a gente vai para aqui, depois para as aplicações. Então temos aqui que 16 mais 9 é 25 e 25. Logo, testando a fórmula de Pitágoras, a gente provou que essa relação existente entre a hipotenusa e seus catetos é verdadeira. Que a hipotenusa de todo e qualquer triângulo retângulo é exatamente igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Certo? Aí a partir de agora a gente vai para o quê? Para as aplicações que geralmente vai aparecer para vocês. Essa aqui de forma mais simplificada, onde a gente tem um triângulo retângulo quaisquer. E a gente vai chegar em que, se vocês observarem direitinho, a gente tem os mesmos triângulos retângulos, tomando como referência esse daqui. Qual é a estrutura que ele deve ter? 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Então a gente vai ter que provar que a partir desse teorema eu consigo identificar que esse x é 5, pelo que a gente viu antes. Mas eu tenho que provar que ele é 5. A partir de quem? Desta forma. Então a utilidade da forma do teorema de Pitágoras é justamente para isso. Eu tenho um triângulo quaisquer, sendo o triângulo retângulo, e eu tenho um segmento desconhecido, eu vou utilizar a fórmula do teorema de Pitágoras para descobrir esse segmento desconhecido, certo? Primeira coisa a fazer é identificar qual dos segmentos é a hipotenusa. Sempre será o segmento oposto a 90 graus. Então a hipotenusa é x. Descobrir quem é a hipotenusa eu já aplico, porque a ordem dos catetos não importa. Ele não vai ficar do outro lado, somando a soma dos seus quadrados. Eu já vou direto. Aplicando esta fórmula, hipotenusa ao quadrado, quem é a hipotenusa? X. Então vai ser x ao quadrado. É igual a quem? A soma do quadrado dos catetos. Então é 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado, os outros dois catetos. Certo? Feita essa parte. Aqui é uma variável, ela ao quadrado é exatamente igual a ela mesma. Aqui é número, 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui é número, 4 ao quadrado é igual a 16. Certo? Essa soma aqui vai ser igual a 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Operação de potência. O inverso da potência é a radiciação. Então, se eu tenho aqui x ao quadrado, quando essa potência passar para o segundo membro, o que vai acontecer? Esse expoente vira índice do radical no segundo membro. Então, vai ser x será igual a raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 25, o número que ele vezes ele mesmo de 5 é exatamente 5.
Com isso foi que a gente descobriu. A gente descobriu que a nossa hipotenusa é 5, como realmente deveria ser, porque a gente já tem a amostra desse triângulo. Quando a gente vai mostrar aqui, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras para provar que essas relações existem, certo? E elas estão acontecendo, vejam só. Nesse triângulo aqui qualquer, eu desconheci a sua hipotenusa, apliquei o Teorema de Pitágoras, aí descobri que essa hipotenusa aqui era 5, e ela realmente só poderia ser 5, certo? Aqui é a mesma coisa. É o mesmo triângulo retângulo, só que agora eu quero descobrir um dos seus catetos e não mais a hipotenusa. Então, de praxe, o que é que a gente tem que fazer? Primeira coisa a fazer é identificar quem é a hipotenusa. Sempre é o segmento oposto a 90. Quem é ele? 5. Identifiquei quem é a hipotenusa, aplico em quem? No Teorema de Pitágoras. Aí vamos fazer a hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Então vai ser x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Feito isso, que a gente vai fazer? Desenvolver quem eu puder. Quem for letra, eu não posso desenvolver agora, então vai ficar 5 ao quadrado é 25. X ao quadrado fica igual a x ao quadrado mesmo. Mais 4 ao quadrado, que é 16. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Manipulação algébrica. É letra, não pode estar no segundo membro. Esse é número, tem que ir para o segundo membro. Fica, ó, menos x ao quadrado. Vem daqui para o primeiro membro. Igual a... Bota esse 25 para cá, passá-lo negativo. E o 16 que lá estava, continua. Estava somando, continua somando. O que eu fiz? Apenas passei o 25 negativo. E o x, que estava positivo também no segundo membro, passei para o primeiro e ficou negativo. Aí vocês vão se lembrar de outra propriedade de equação, que é que a variável, tá aqui azul, essa variável ela não pode ser negativa de maneira alguma. O que é que eu faço para mudar isso? Multiplico toda a expressão, toda a sentença por menos 1. O que vai acontecer? Um elemento da multiplicação, então quem eu multiplicar por 1 vai continuar sendo aquela mesma quantidade. A diferença é porque ele vai estar negativo, então eu vou fazer jogo de sinal para saber qual vai ser o seu sinal. Menos com menos, mais, então vai ficar x ao quadrado é igual a menos com menos, mais, fica 25. Menos com mais, menos, então dá 16. O que é que eu faço agora? Tem uma operação de subtração. 25 menos 16 vai sair ser igual a 9. Logo, x ao quadrado é igual a 9. Pela mesma propriedade que a gente utilizou aqui, o inverso da potência é radiciação, então x será igual a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, o número que ele vezes ele mesmo de 9. E esse número aqui vai ser o 3. Com isso, eu descobri quem é essa medida desse cateto. Tranquilo? Finalizamos essa parte. A gente vai fazer com 3 situações. Primeiro, a gente descobriu quem é a hipotenusa desconhecida de um triângulo retângulo. Depois, um de seus catetos. E agora, outro de seus catetos. Só para a gente traçar a estratégia. Certo? Resolvendo o terceiro exemplo. Mesma coisa. Primeira coisa a se fazer é identifica-se quem é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse caso aqui? 5, porque é o segmento oposto a 90. Ou o segmento oposto a 90, ou o maior segmento do triângulo, certo? Mas como se trata de triângulo retângulo, sempre será o segmento oposto a 90. Aí vamos aplicar na fórmula. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vai ser 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado, que é o quadrado dos dois catetos, a soma do quadrado dos catetos. 5 ao quadrado vai dar 25. 3 ao quadrado vai dar 9.
mais x ao quadrado. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Inverte quem for letra e manda para o segundo membro quem for número. O x está positivo, fica negativo. A mesma coisa acontece com o 25. Vou botar aqui, ó. 25 passa negativo para o segundo membro. E o 9 eu mantenho como ele estava. Ele estava positivo, continua positivo. Vai ficar aqui mais 9. O que é que eu faço agora? Multiplico por menos 1, porque a variável não pode ficar negativa. Feito isso, o próximo passo é aplicar distributivo. Pela mesma propriedade, menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Menos com mais, menos. Resolvo essa operação. 25 menos 9 vai dar igual a 16. X ao quadrado é igual a 16. Aplicando a mesma propriedade, o inverso da potência é a radiz em ação. Raiz quadrada de 16. X é igual a 4. Com isso, a gente aplicando o teorema de Pitágoras, a gente descobriu quem é cada um dos segmentos de um triângulo retângulo. Tomando como referência esse triângulo retângulo, pode se aplicar a qualquer um ou outro. A gente descobriu como a gente faz para descobrir cada um dos seus segmentos, certo? Lembrando, aplica-se o teorema de Pitágoras em triângulos retângulos, onde a gente tem dois segmentos conhecidos e um desconhecido, porque a gente só sabe resolver equação de segundo grau a partir desse preceito, certo? Como é uma equação que tem três variáveis, a hipotenusa e os outros dois catetos, eu não consigo relacioná-la a um vazio, certo? Então eu tenho que ter pelo menos dois desses segmentos. A forma de aplicação sempre será essa, certo? Sempre será essa. O que é que vai mudar? A forma como as questões serão apresentadas. Por exemplo, ao invés de vir um triângulo perfeito, pode vir situações desse tipo. Exemplo, eu tenho um prédio, certo? E eu tenho, imagine que esse prédio tenha 30 metros de altura, certo? O Sol faz uma projeção de sombra nele, sobre o pico de 40 metros. Aí pergunta, se colocassem, imagine que tem um passarinho em cima do prédio, o passarinho está em cima do prédio, e ele desce para pegar um punhado de milho que está bem aqui, no final da projeção de sombra, certo? Aí ele pergunta, qual vai ser a distância percorrida pelo passarinho, certo? Aí a gente faz a mesma coisa. Vocês observam que aqui formou um triângulo retângulo também. Então aqui, ó, formou um triângulo retângulo novamente. O que é que eu faço? Identifico quem é a hipotenusa, que é sempre o segmento oposto a 90. Já sei quem são os dois catetos. Aí eu faço a hipotenusa ao quadrado, x, essa distância do passarinho que está no alto do prédio até o punhado de milho que está aqui no final da projeção de sombra do prédio, é igual à soma do quadrado dos catetos. 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Faço, desenvolvo do mesmo jeito e encontro o resultado. Aqui nesse caso seria igual a 50 metros, certo? Outras situações, eles podem associar, por exemplo, a portas. Por exemplo, eu tenho uma porta ou uma cancela, certo? Imagine que eu tenho uma cancela, certo? Aqui desse jeito. Aí diz, ela tem uma largura 4 e uma altura 3. Essa cancela. Aí eles vão
de um contexto bonitinho, dizendo que ao traçar uma diagonal nessa cancela, justamente com o preceito de que formar triângulos em fórmulas quadradas ou de quadriláteros aumenta a resistência do objeto, deixa ele mais resistente, mais firme. Aí vamos traçar uma diagonal aqui, uma madeira diagonal. Aí se pergunta, qual é o tamanho dessa madeira? O que acontece? Formou o quê? Um triângulo retângulo. Se formou um triângulo retângulo, aplica o Teorema de Pitágoras em cima do termo desconhecido. Quais são as situações? Dentro das aplicações do triângulo retângulo, a gente vai ter duas. Na verdade, três. Dado o triângulo retângulo, o objetivo é descobrir um dos segmentos desconhecidos, que pode ser a hipotenusa ou qualquer um dos dois catetos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é a hipotenusa. A partir do conceito que a hipotenusa, eu sei que é o ângulo de 90 graus. Feito isso, você vai para a parte de aplicações. Aplica na forma e desenvolve. É importantíssimo que você não erre na hora de distribuir os segmentos. Lembrando a vocês, eu preciso ter ordem de distribuição dos catetos? Não. Mas eu não posso errar no lugar e na sentença que eu coloco a hipotenusa. Isso é primordial, senão eu erro toda a conta. Certo? Espero que tenha ajudado. Acredito que com isso que eu coloquei para vocês, a gente consiga responder toda a ficha com facilidade. Então peço que vocês assistam o vídeo, certo? Com muita boa vontade. Se não tiver alguma dificuldade, pare, voltem, analise de novo o vídeo. Se você teve algum cálculo que viu aqui e teve alguma dúvida, você vai me perguntando no privado, diz qual foi a parte. Professor, eu não entendi essa passagem. Aí eu vou explicar para você novamente, certo? E a gente trabalha direitinho. E até a próxima e fiquem com Deus.